E eles vão, mas eles baixam o padrão. Alô? Eles baixam o padrão vibratório para não afrontar a dor daqueles que está no sofrimento em função da queda moral. Então vamos ao outro aqui. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, são poucos que se salvam? Aí eu pergunto, para o espírita, o que é a salvação? O que é ser salvo para o espírita? É, digamos assim, salvo de quê? É uma salvação que nos levará para o céu? De certo modo, sim. Não o céu, conforme é pintado na nossa tradição da Igreja Romana. Mas essa salvação, ou seja, é enquadrar-se na lei natural, que é a lei divina. Essa salvação simplesmente é ser feliz com Jesus. Ser feliz com Jesus. E para isso nós precisamos adentrar a esta porta estreita. Vamos ler, vamos voltar a esse link, vamos guardar para a gente voltar. Adentrar a porta estreita. Larga a porta da perdição. Então vamos fazer o contraste. Porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número se envereda pelo caminho do mal. Nós somos um planeta de prova e de expiação. Então nós já temos aqui neste primeiro parágrafo a definição do que seja esta porta larga. Mas muitos não se apercebem, nós não nos apercebemos frequentemente que estamos na porta larga, mesmo nós espíritas. Não é verdade? Vamos dar um exemplo bem atual. Quantas pessoas foram acordadas, foram arrastadas, eu vou usar muito essa palavra, arrastadas, obrigadas, praticamente obrigadas, a fazer uma reflexão sobre sua própria vida neste momento de transição planetária, não é? Iniciado com uma dor mundial em torno por conta da pandemia. Quantas pessoas foram arrastadas a fim de que possam perceberem que escolhas estão fazendo entre a porta larga e a porta estreita? Vocês recordam, passou pelo Zap aí uma mensagenzinha do cidadão, eu falei isso ontem para o lar de Silas, daquele cidadão italiano que ele teve Covid, foi para o hospital e na hora de pagar a conta, para sintetizar a história, ele, quando o médico, né, a burocracia do hospital chegou, alguém chegou para ele e disse que ele iria pagar cerca de 500 euros de despesa e a maior parte da despesa era pelo uso da energia do ventilador que ele usou. Você sabe que a energia na Europa é muito cara. A energia nuclear não é feita aqui, que tem uma certa abundância, né? Então, muito cara a energia lá. Então, a gente vê que ele, quando o médico disse, olha, está aqui pagar a energia do ventilador, as lágrimas caíram nos olhos dele. E ele era um cidadão de classe média alta. Mas alguém perguntou para ele por que ele estava chorando, se ele tinha condições de pagar ou não. Ele disse, não, eu estou chorando não é pelo preço que eu tenho que pagar, porque eu posso pagar até mais. Eu estou chorando. Ele ficou emocionado depois de sair com aquela falta de ar, né, que é horrível. Um amigo meu teve Covid e descrevendo, disse, sabe, teve momentos que é como se a gente estivesse morrendo afogado, a gente quer respirar e não consegue. Ele escapou. Então, aquele homem chorando, ele disse, não, porque eu vivi uma vida inteira, eu já tenho mais de 70 anos, cerca de 70 anos, um pouco mais. Nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respirei a vida inteira. E agora eu estou tendo que pagar por um ventilador. Então ele chorou. Vejamos que reflexão profunda. E quantas pessoas acordaram? Tanto para o bem, né? Nós passamos um bom período e ainda estamos distribuindo cestas básicas, e a gente viu como, neste momento de dificuldade, a solidariedade teve um aumento.
melhorou. Era comum ver na rua carros parando, entregando lanche, entregando cesta básica, roupas. E quando a minha amiga, eu não faço parte desse trabalho, mas a minha amiga Nancy, ela fazendo ali embaixo, distribuindo sopa, ela via nas filas as pessoas, não, eu não preciso não, passe para fulana. Coisa que a gente não via antes da pandemia. Então eu narro isso que frequentemente o ser humano tem precisado de uma dor para, como diz na gira, acorda para Jesus, para acordar, para fazer uma reflexão. Nós espíritas podemos dizer que a nossa reflexão ela pode ser através de uma leitura, através de uma palestra, através de uma comunicação com os espíritos. Gente, nesse particular, como os espíritos, prestemos atenção de escutar nossos guias espirituais. Como eles estão mais intensamente junto de nós. Né? Deus dá o frio conforme o cobertor, dá o cobertor conforme o frio. Então, nesta era do sentimento, nesta era da sensibilidade, né, da razão com sentimento, nessa era do espírito, vamos aguçar mais a nossa intuição, perceber os recados da alma, o que é que isso nos traz. Então, vejam, na hora de acordar para nós observarmos em que caminho estamos, na porta estreita ou porta larga, observe no comportamento, por exemplo. Durante a pandemia, muitas pessoas, apenas por conviver um maior tempo dentro de casa, se separaram por briga. Né? Vejam a ilusão. Né? Muitas pessoas passaram a consumir mais cerveja. O meu colega ele trabalha na Coca-Cola. Ele disse, Noab, a gente está produzindo mais Coca-Cola do que o período natalino. Porque as pessoas dentro de casa, aí tem que distrair isso com mais coisa, televisão, sei lá, então deve ter comido muita Coca-Cola e pipoca. Então, será este de fato o caminho? Porque precisou de algo diferente, né? Ou seja, um certo cerceamento. Minha gente, eu tiro por mim. Veja, espírita há mais de 40 anos. Nós não passamos um tempo com lockdown, lojas fechadas, shopping, o atacado dos presentes. Quando eu saí com minha esposa após o lockdown, quando reabriram, logo na primeira onda da pandemia, que eu entrei no atacado dos presentes, uma sensação de que eu queria comprar tudo. Eu disse, meu Deus do céu, como a gente é manipulado pela mídia, como a gente é consumista. Eu caí em mim, eu disse, meu Deus do céu, conversando com minha esposa, ela disse, não, eu tive essa mesma sensação, eu até fiquei feliz que o pecador não foi eu sozinho, foi ela e eu, para não ficar com inveja. Ver que egoísmo danado. Mas eu passei por esta sensação. Aí você diz assim, não acorda para Jesus. Como a gente, é como diz um arcebispo norte-americano, ele já desencarnou, um homem de Deus, muito sábio, gente. Felton Sheen. Quem quiser entrar na internet com esse nome meu Deus, Fulton Sheen. A mensagem dele é linda. Ele diz, o homem massa, nós estamos na época do homem massa, que não para pensar. E é verdade, né? O celular. Então, como a gente acordou com esta pandemia? E precisamos acordar mais. Ainda ontem alguém nos disse, quando voltar ao normal? Aí eu pergunto, José, Gleice, Marinalva, o que é o normal? É a porta larga? É a porta estreita? Se Deus nos enviou uma pandemia para nos acordar, é porque tem algo anormal. Aí Chico Xavier, sabiamente, Emmanuel, ele próprio, diz, não vai voltar ao normal, porque o normal é o problema. O normal é o problema. Nós, um outro espírita, um outro orador espírita, eu peguei
uma palestra dele, um vídeo, aliás, escrito, um texto, ele dizendo: não vai ter normal, porque nós estamos nos renovando dentro desta aparente anormalidade. Não é a normalidade, não, é o que nós semeamos. A ingratidão, o egoísmo, a ambição, o materialismo, a avareza estava num nível insuportável. Há quem diga que esta pandemia adiou um conflito entre China e Estados Unidos. Eu vi uma reportagem, é claro que precisa de bater o martelo na questão da real veracidade disso. Mas há possibilidade? Há. A pandemia adiou certas situações do mundo invisível capitalista. Eu estava lendo um artigo, né? Veja o tamanho da porta larga. O encontro das nações mais ricas, o diretor do encontro, ele disse, o diretor na Europa, foi o Encontro Econômico Mundial, ele disse: esta pandemia é o momento oportuno de rearrumarmos o planeta. É por isso que nós precisamos de uma pandemia. É por isso que nós precisamos de uma reforma e estamos iniciando, só iniciando, na transição planetária. É preciso muita fé, muita vigilância, muita segurança nesta condição de ultrapassarmos por toda esta situação. Joana de Anjos, no seu livro Em Busca da Verdade, ela nos dá uma receita com 4 verbos. O livro Em Busca da Verdade. O capítulo é o 5, que fala de conviver e ser. Aí ela diz a receita: orar, meditar, né, conversar com Deus no jardim, botar os pés no chão, botar os pés na areia da praia, olhar o horizonte e conversar com Deus, meditar, recolhido no seu quarto com uma música suave, que ajuda muito, um mantra que tem muito na internet, nos ajuda bastante, um vídeo de Jesus falando, tem na internet, né? Vídeos da Bíblia.org, muito bom, parábola do samaritano, o encontro de Jesus com o centurião, a cura da filha de Jairo. São vídeos de 4, 5 minutos que você assiste e sai dali com aqueles clichês mentais na mente. Nos dá um alento muito grande. São formas de meditar e de nos fortalecer para entrarmos nessa porta estreita e não apenas lamentar ou cair em depressão. Então, quando ele diz assim, não vai voltar ao normal, é preciso esse entendimento. Quando Jesus veio à Terra, na sua época, o contexto era de dor, mas um tipo de dor diferente. Era a dor da opressão pelos judeus, a dor física da pobreza, da miséria. Não tínhamos recursos da medicina que tem hoje. Então, Jesus curava cegos, leprosos, aleijados, endemoniados, processos obsessivos gravíssimos. Hoje também no espiritismo a gente tem isso, em outras religiões também. Então, é preciso a gente ter esse entendimento, essa lucidez. Qual a porta estreita no dia de hoje? Vamos falar sobre isso. Vamos nos inspirar em Joana. Qual a porta larga? O quanto estamos percebendo o nosso caminho dentro dessa porta larga? Então, voltemos aqui. O que era a salvação para os judeus? Quando alguém perguntou, ele não diz aqui quem foi, se for popular, provavelmente. Senhor, serão poucos os que se salvam. Veja a preocupação. Que tipo de salvação nós hoje queremos? Gente? Que tipo de salvação nós queremos hoje? Salvarmos de quê? Eu diria, para mim, eu quero me salvar do materialismo. Eu quero ascender, compreender melhor, passar maior tempo ligado com a minha natureza imortal, descobrir realmente e viver que eu sou espírito. Não esquecer disso. Manter-me
conectado com a espiritualidade superior. Então, a salvação é buscar isso através da meditação, conforme Joana recomenda, né? Orar, meditar, refletir. Orar, meditar, refletir. Qual é o quarto verbo, gente? É menor de todos. Agir. Oração, meditação, reflexão e ação. Então, isso nos dará elementos para nós seguramente botarmos o pé, os pés, né? O pé só quem tiver um. Os pés na porta estreita. E não cairmos em, digamos assim, em remorso, em sentimento de culpa, porque ainda temos muito da porta larga. Muito da porta larga. O que é que ele diz aqui no início, no item 5? Ó? Larga é a porta da perdição. Aqui já é a interpretação espírita. Porque são numerosas as paixões mais. A porta estreita, a porta larga, são as nossas paixões. Então, para eu buscar seguramente e pegar a chave da porta estreita e abrir, e tem muita gente que está com a chave na mão e não sabe se vai abrir e não quer abrir com firmeza. Eu tenho que buscar para vencer minhas paixões, está lá no livro dos Espíritos, o autoconhecimento. O que é que nos está arrastando para o autoconhecimento, né, Cláudia? E todo mundo está nos olhando. São as dores da alma, angústias, pessoas com distúrbio bipolar, ansiedade. O que é ansiedade, meu Deus? Uma preocupação demasiada com o futuro, né? Preocupado com o dia de amanhã. Outro dia alguém me perguntava, Noab, será que eu vou ser feliz no meu casamento? Minha filha, se eu disser que vai ter ou não, não tem graça. Tu já pensasse, Gleice, tu vai te casar, ou já casado, e diz assim, o meu casamento vai ser feliz, aí não, em 7 anos termina. Tu vai querer uma notícia dessa? É melhor deixar acontecer na incerteza. Então, a vida do ser humano é uma incerteza. Então, a ansiedade é uma expectativa muito grande. Se eu me demoro demais no passado, preso, eu vou ter melancolia e depressão. Vejamos do que é que nós precisamos ser salvos hoje. Na época, Jesus falava em salvação, porque era a linguagem adequada. E os judeus entenderam em salvação do quê? Do jugo romano. Salvação era deixar de ser aquele povo cheio de inimigo, de escravidão, dos egípcios, do Babilônia, toda a história de escravos, de muito sofrimento. Ainda hoje, é um Estado de Israel, vive ali cercado de inimigos. Não tem sossego, mas ainda hoje espera o Messias, um reino da terra, ou seja, de supremacia. Então, para eles entenderam a salvação como uma supremacia aqui na terra, salvar-se da opressão. E hoje, como é que nós vamos entender? Outro dia eu estava lendo, eu tenho um livretozinho, até procurei para ler aqui, mas não achei. Eu cheguei correndo de Gravatar e demorei muito. Aí, meu Deus do mais, deu tempo, então estamos aqui. Então, veja bem, Sara Nauzaine é uma espírita extraordinária, mulher muito inteligente, ela é de Fortaleza. Sara Nauzaine. Ela é finlandesa, veio morar no Brasil. Aí outro dia eu conversei com ela, eu vou contar a história que eu encontrei esta irmã. Uma vez nós tivemos um evento espírita, abrindo um parênteses. E ela foi convidada para participar, e eu não sabia quem era. E de repente nós nos cruzamos assim no saguão do hotel, né? O evento foi no hotel. E ela, quando eu passei por junto desta mulher, me deu uma vontade de abraçá-la, minha gente. Eu fiquei assim, disse, meu Deus, o que é isso? Uma aura linda. Como o filho quer correr para a mãe, dá um abraço. Mais tarde, durante o evento, que ela estava na sala conosco e usou da palavra, aí nós nos apresentamos. Aí eu disse, olha,
Eu passei, ele me deu vontade de dar um abraço, eu dei um abraço nela. Aí uma outra irmã nossa, uma pessoa jovem, uma mulher de seus 50 anos ainda, deu um abraço nela e chorou. As lágrimas correram. Um espírito bastante respeitável. E os livros dela são ótimos. Ela escreve de uma maneira extraordinária. Então, ela diz algo interessante no livreto que ela fez. É um livreto mesmo, foi distribuído gratuitamente. Eu só tenho um, peguei uns 10, mas saí doando tudinho, só fiquei com um. Ela diz o seguinte: olha, na época Jesus falava em salvação. Hoje a doutrina espírita, ele não fala em salvação, ela não fala em salvação. Tem um capítulo no Evangelho que fala em que a vida futura. Veja que coisa inteligente e extraordinária. De salvação para a vida futura. Então, a salvação do Espírito, que o Espírito de Verdade nos trouxe, né, é dizendo, olha, a tua porta estreita é o caminho que leva a esta vida futura. E nos dá uma compreensão muito forte da vida futura. Começa no Livro do Espírito, quando ele diz o que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus, feita para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, se eu me afasto da lei natural, que é a lei de Deus, eu vou para a porta larga, aí a gente cai, veja a beleza, a gente cai na parábola do filho pródigo. Abandono o pai, peço minha herança, vou esbanjar, aí vem o quê? Vem uma seca naquela cidade, né? A fome, a vergonha, e ele vai trabalhar numa pocilga, né? Um judeu trabalhando, cuidando de porcos, é uma grande humilhação. O judeu não come nem carne de porco. O porco é um animal peçonhento para eles. Então, quando ele cai em si, no sofrimento, ele, vou voltar para o meu pai. Saiu da porta larga e voltou para o pai. Nós poderíamos dizer que essa parábola do filho pródigo representa a nossa história. Eurípides Bassanufo, ele diz isso. E é lindo, realmente. É a história da humanidade. Nos afastamos de Deus e agora estamos voltando. E o caminho de volta para a porta estreita não é tão fácil. É preciso determinação, vontade e muito que oração, meditação, reflexão e agir. O filho pródigo, ele teve uma grande qualidade que muitas vezes a pessoa lê essa mensagem, essa parábola de Jesus, e não atenta à humildade dele. Vou voltar para Deus, para meu pai, né? O pai aí na parábola representa Deus. Vou voltar para o meu pai e não quero nem ser seu filho, considerado seu filho, eu quero ser um dos seus servos. Então ele já caiu a ficha. Isso é humildade. Quando ele volta, o pai vê ao longe e vai abraçá-lo e o trata como filho. Então, essa parábola ela tem um verdadeiro sentido. Veja como as parábolas de Jesus elas se interligam. Né? A gente sai assim, aí uma vai apoiando a outra, porque é uma mensagem que tudo se resume numa situação. A busca do reino de Deus. Que essa salvação é na alma. Que é salvação melhor do que a gente se sentir feliz quando se arrepende de algo, sentir-se feliz quando descobre uma imperfeição e começa a trabalhar. É fácil a gente descobrir o erro nosso. A gente foge. Vocês querem um exemplo? Por que é que muitas pessoas evitam, não têm coragem de ir para uma psicóloga, para a psicóloga botar o dedo na ferida? Olha isso, eu passei por isso. Não ia não, Grace, que é sério. Quando eu estava, eu acho que contei essa história para você, fui com uma psicóloga. Primeiro que ela tinha idade de ser minha filha, tinha 30 e tantos anos. Mas eu aceitei. Um dia ela descobriu uma falha minha que eu fiquei com raiva dela.
a mente da gente. No diálogo, etc. Aí ela disse, ela me fez descobrir que eu sou intolerante a, como é que eu diria, meu Deus, a fala. Eu não tenho paciência quando a pessoa fala erroneamente, quer supremacia. É difícil. Eu não tenho paciência. Eu sou tido como contestador no centro espírita, porque vem com o assunto, eu digo, não é isso, papapá, não tenho paciência. Então, quando ela descobriu isso ali, você precisa trabalhar isso. Foi uma falha minha, entre outras. E foi interessante que eu saí dali tão chateado, na outra sessão, no sábado seguinte, mas era boa vontade, viu? Que eu saía dia de sábado de manhã para ir para a psicóloga. Imagine, você sai dia de sábado de manhã para ir para uma pessoa mexer na sua cabeça. Então, na semana seguinte, eu disse, ela me fez raiva 2 vezes. Eu disse, fulana, eu disse, Silvia, o nome dela era Silvia. Você, eu fiquei com tanta raiva de você porque você descobriu um defeito em mim e meteu o pau. Passou, falou por tudo. Meu Deus do céu, a gente não quer ser julgado e acusado. Mas aí é onde está a nossa salvação. Como é que eu vou me salvar sem autoconhecimento? Ignorando o meu orgulho, a minha vaidade, as paixões, conforme está aqui. Por isso que hoje não há mais tempo, porque Jesus não vai curar de doenças físicas, tem a medicina. Por isso que as dores de hoje são dores da alma. Jesus não vai curar como curava um leproso. Jesus não vai curar o meu ciúme, a minha inveja, a minha depressão, porque é um sentimento de remorso da alma. É uma forma de dizer, olha, se você está no bom caminho, e tem mais, não significa que é um processo, digamos, de uma alma que está apenas sofrendo, não. É um processo de redenção. Normalmente, na maioria das vezes, a depressão, que mexe com a nossa alma, a melancolia, é um chamamento a tirar certos lixos psicológicos que estão embaixo do tapete. Então, o máximo que pode a espiritualidade superior, no digo caso, Jesus, através da espiritualidade superior, é nos dar informações, um alento, um afeto, para que nós nos trabalhemos. Então, a nossa porta estreita hoje, o significado da salvação hoje é um autoconhecimento. O Noab. Oi, No, oi. pode falar. O conhece-se a si mesmo. A gente começa a se conhecer, não se aceita como é, aí a coisa entorta. Não é isso? Não se aceita. Começa a fazer a sua autoavaliação, não se aceita do jeito que se encontra, aí as depressões, os pânicos aparecendo. É isso daí. A sua intervenção é que veja o que acontece com a juventude. Quando eu digo juventude, jovem até de 40 anos, viu, gente? Que a nossa média de idade agora é quase 80. Então, 40 anos é uma pessoa jovem. E tem muito jovem de 40 anos com a cabeça de adolescente. E principalmente com o advento do celular, da tecnologia, do Facebook, né? Tem que estar rindo, tudo aquilo outro. Então, vive de uma aparência. Aliás, nesse livro que eu vou ler um pedacinho, eu tenho 15 minutos ainda, 10 minutos que tem a pressa. Então, veja, Marinalva. Então, você vê o que está acontecendo hoje. O inverso do que aconteceu com o filho pródigo da parábola. Quando ele se viu no sofrimento, ele buscou a Deus. Muita gente hoje cai em frustração, revolta e rebeldia. E ao invés de buscar a oração, a reflexão, a meditação, busca as ilusões. Eu fico assim, às vezes, eu fico observando no meu meio familiar. Vocês devem ter convivido com isso, né? Às vezes tem uma pessoa que está assim, meio melancólico, o paciente está depressivo, está para baixo. Ai, fulano, vai dar um passeio no shopping. Não é verdade? Para poder espairecer. Não é um passeio no shopping, é um passeio dentro de si mesmo. É
Não há mais tempo de buscarmos assim remédios de aparência. Porque senão a depressão vem e permanece muito tempo. Eu estou com a filha depressiva em casa. Aí vamos tomar passe. A medicina tem grandes remédios, né? Mas o remédio, ele vai em cima do efeito e não da causa. A causa é da alma, gente. Se a gente observar a Bíblia, está lá na parte do Apocalipse, e também numa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é muito importante. Quem quiser ler a segunda carta de Paulo a Timóteo. Para quem não sabe, Timóteo era um jovem apóstolo de Paulo. E ele, quando Paulo partiu, deixou uma grande responsabilidade com ele. E ele viu naquela dificuldade de levar adiante aquela palavra. Então, ainda em vida, desculpe, Paulo, ele mandou a carta, onde ele relata em 9 itens. Preste atenção. Segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele retrata 9 itens, isso há 2000 anos atrás, aproximadamente, gente, onde ele descreve a sociedade atual. Ele diz assim, ó, os homens serão amantes de si mesmos. Não é verdade? O egoísmo está muito grande. Os amantes de si mesmo também inclui o narcisismo, modelação do corpo exagerada, muito bom a academia, mas o exagero, né? Aquela modelagem, aquela coisa, e depois tem gente que você bate no ombro, fala uma verdade, cai no choro, e o físico bonito daquele jeito. Ele diz que muitos jovens perderão o respeito aos idosos. Não é isso não, Marinalva? Outro dia eu estava no shopping aí, um casal de idosos vendo a vitrine, aí passa 2 jovens entre o idoso e a vitrine. Você entra num ônibus, na minha época, a gente dava um lugar ao adulto. Hoje ele finge que está dormindo para não dar o lugar. Paulo previu isso. Os jovens perderão o gosto pela vida. A gente nunca viu há 50, 60 anos atrás tantos jovens suicidando, às vezes só porque não passou no concurso, acabou um namoro. Eu conheci 2 um ano atrasado, que por perda de namoro pularam lá um no prédio que eu morava e o outro aqui na universidade. Entende? Então, ele previu tudo isso, ou seja, é a necessidade de volta a Deus. E isso precisa de um entendimento, uma transcendência. É buscar os valores da alma. Por isso que a espírito... Outra coisa, lembremos de algo muito importante. Gente, sobretudo nós estamos percebendo nessa pandemia como a espiritualidade está mais próxima da gente. É por isso que eu digo, estão me dizendo aqui, prestemos atenção às nossas intuições. Às vezes eu pego um Uber, eu estou andando muito de Uber, estou sem carro, aí outro dia eu peguei um Uber, o motorista estava do lado, de repente ficou um espírito entre ele e eu. E eu senti que o rapaz tinha uma boa vibração. Eu disse, olha, tem um espírito aqui, eu acho que é meu pai que encarnou, meu pai que morreu. Dando um conselho para ele. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu disse, você tem religião? Eu sou espírita. Eu estou afastado do centro. Olha, tem um espírito aqui dizendo que você leia o evangelho e volte para a sua casa espírita. Outro dia aconteceu o inverso comigo. Eu estava muito mal, o motorista era um evangélico, pois o motorista falou de tudo que eu estava precisando ouvir naquele momento. Então, e o apóstolo Paulo disse, nós vivemos cercados de uma nuvem de testemunhas. E tem uma outra parte do evangelho, Bezerra de Menezes, numa mensagem que ele manda de Valdo. Como a espiritualidade está presente hoje? Porque tem espírito do mal, mas tem espíritos superiores nos ajudando. Essa pandemia moral da Terra, sobretudo no nosso país, gente, é a última chance que Deus está dando. Boa noite, Gertrudes. É a última chance que Deus está dando a almas que estavam há centenas de anos, há séculos sem reencarnar. Por isso que a gente está vendo
filho mata pai, né? Intrigas políticas, uma perda moral. Às vezes tem até, como diz o Barbosa, os bons teriam vergonha de dizer que são bons, que são pessoas de bem. Mas tudo isso foi previsto. Aí você, mas o mundo está num caos? Está. Mas por quê? Misericórdia de Deus. Deu a última chance a esses espíritos de se redimirem nessa transição. Caso não tenham a redenção, vão ser expulsos para um planeta adequado à sua evolução. Vão fazer evoluir muito recalcitrante. Então, não tinha conversa para ele, não tinha palavra de evangelho para ele que desse jeito. Nisso chegou um outro espírito, também da igreja, já redimido, e chegou, viu, isso nós não falamos, mas nós vimos um quadro assim no plano espiritual, chegou para ele e fez, olha, nós estamos mostrando o caminho do evangelho. Você prefere reencarnar, mesmo assim, você prefere reencarnar peludo num planeta como o nome das cavernas, mas foi um santo remédio. A espiritualidade age assim, quando há necessidade, porque é um remédio de misericórdia. Então, nós estamos, neste momento, eu diria, gente, viver neste momento traz as atribulações, mas os primeiros cristãos sofreram muito mais do que nós. Analisemos o sacrifício dos primeiros cristãos. Leia a história de Joana de Anjos, Joana de Cusa na época. Imagine a porta estreita de Joana de Cusa, levada ao circo, junto com o filho, os dois no madeiro ali, e ela vai ser pedindo, os soldados zombando, pedindo para ela abjurar, negar o Cristo, e chega um momento que o filho dela diz, mãe, abjura Cristo, esse Cristo por mim, que sou teu filho. Veja que sacrifício enorme, ela não abjurou, os dois desencarnaram queimados. E hoje, qual é o sacrifício? 2000 anos depois, é o orgulho, a ambição, são as paixões. E a gente ainda acha difícil. Gente, faltam 6 minutos. Eu vou fechar aqui com um resumo para a gente fazer a prece. Eu não sei quem faz a prece, Cláudia, se sou eu ou alguém do grupo. Como Marinalva fez a primeira, talvez eu faça no final. Qual é o cenário da nossa porta? Você pode fazer, não. Você faz, Cláudia? Cláudia, tu faz a prece ou eu? Se você quiser, você pode fazer. Tá bom, tá ok. Então vejamos bem. Quando nós falamos no início da porta estreita e da porta Está larga, escutando? estou escutando. Posso fazer? Não é isso? Eu estou escutando você. Você está me escutando? Bem, vamos fazer assim um acordo. Tu faz a prece. Marinalva fez a de início, tu faz a de segundo. Gente, preste atenção. Nesse livro aqui, Homem Integral, eu achei interessante colocar isso daqui para a gente fechar, quando fala de uma parábola dessa, dita por Jesus há 2000 anos atrás, trazer para a época atual. A sociedade humana atual, o que é que ela deve perceber para, primeiro, buscar o caminho da porta estreita, que é vencer as paixões? Como é que eu posso vencer as paixões? Buscando o autoconhecimento. Como é que eu vou buscar o autoconhecimento? Dando um mergulho dentro de mim e procurando perceber como é que eu estou vivendo e convivendo no mundo atual, no meu grupo social. Quando eu recebo uma notícia na televisão, quando eu discordo de alguém, como é que eu estou reagindo? Dentro de casa, como é que eu estou reagindo às situações? Quando eu tenho uma raiva, uma angústia, um ciúme, uma inveja, eu pergunto por que eu senti essa emoção? Por que eu tive raiva de fulano ou de fulano? Então,
Este é o processo do autoconhecimento. E quando se fala de buscar a porta estreita, essas paixões, esse momento que nós estamos vivendo, é a nossa porta larga. E tem mais um detalhe. Há um problema muito sério, porque ele tem sido muito sutil. Muito sutil. Gente, vocês não imaginam o mal de não saber usar a tecnologia que hoje o ser humano tem ao alcance. Se perguntar a um jovem de seus 20 e tantos anos, quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo você está usando para ler um bom livro? Muitos dos males da nossa porta larga hoje, que nós criamos, chamam-se, está no Livro Homem Integral. Eu digo que Joana fez um diagnóstico nesse livro da sociedade humana contemporânea e depois ela faz o diagnóstico, né, e dá a receita de como a gente tratar à luz da psicologia espírita. O nosso campo de porta larga hoje, nós temos fator de perturbação, a rotina. A pandemia fez quebrar a rotina de muita gente se descobriu, como é que se diz, vulnerável e frágil para vencer. A ansiedade é outro fator de perturbação. Medo, solidão e liberdade. Eu quero minha liberdade, né? O corpo é meu, eu tenho o direito de abortar. Né? O movimento feminista. Então, veja os fatores de perturbação hoje. Como é que Jesus cura isso? É passando saliva no lodo e curando como cego, limpando uma pele leprosa? Não. É informação, é conhecimento. É como diz Joana, para nós concluirmos. Oração, reflexão, meditação e agir. Ou ação, se quiser. Gente, falta 1 minuto, vou fazer uma prece de 1 minuto, mas com o coração de vocês vai ter um grande efeito. Obrigado, Jesus, por este momento. Abençoe esta casa espírita, semeador, Instituto Espírita, Instituto do Coração, Instituto da Alma, um instituto onde aprendemos a amar, que é a missão do Espiritismo. As casas espíritas são a casa de amor, uma escola de amor. E que todos vocês se sintam abraçados neste momento pelo nosso irmão Duval, que nos pede para encaminhar um abraço a todos vocês naquela casa que ele amou tanto e ama, né? E conta com todos vocês. Abençoe também a nossa irmã Cícera, que já está recuperada, né? Muito trabalho ainda pela frente. E que vocês, meus amigos, meus irmãos, minhas queridas irmãs, sintam-se abraçados e avante com Jesus. Muito obrigado na paz do Cristo. Um abraço ao nosso irmão Duval Câmara. Gente, boa noite. E até a próxima, Cláudia. Boa noite, Noab. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite, Noab. Obrigada. Tchau. Obrigada pela excelente palestra. Muito boa. Obrigado. Até a próxima, gente. Muito obrigado. É a vibração de vocês. Muito boa. Obrigado, Marinalva, pelo convite, viu? Um abraço.